Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense, de volta ao nosso CPP comentado. Enfim, avisos de sempre, né? Não é um curso de direito processual, são apenas comentários práticos e didáticos ao CPP. Por favor, acesse resenhaforense.com.br para mais materiais e veja os links na descrição do vídeo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, vamos que vamos. Então, pessoal, a gente está no título terceiro do CPP e eu já lhes havia informado que eu dividiria esta grande seção do código em alguns vídeos, porque ela é muito longa, vai até o artigo 60 e poucos, acho que até o 66, enfim. E eu quebraria também no meio, digamos assim, para comentar o artigo 28 em específico, que é o artigo hoje, o dispositivo hoje comentado, o artigo 28, que passou por alterações e, enfim, merece ser lido com cautela. E também o NPP, que é o 28-A, eu comento estancado no próximo vídeo, acho que fica mais fácil. Então, a gente está no título terceiro que fala da ação penal, e a rigor a gente não está falando de ação penal, pelo menos não hoje, né? Tanto que eu havia indicado antes, né? Os institutos comentados daqui em diante não são necessariamente de ação penal. Exemplo claro disso é o que eu vou falar hoje, que é o arquivamento, né? Curiosamente, o artigo 28 está aí no meio jogado, e ele cuida do arquivamento do inquérito policial. Eu já deixei na lousa a redação originária do artigo 28 do CPP, que era assim um clássico, né? Era um dispositivo muito fácil de entender e curiosamente mexeram nisso aí em 2019, com o assim chamado pacote anticrime, né? Lei 13.964 de 2019, mexeu em tudo, enfim, tirou, quer dizer, não tirou o caput, manteve um caput colocando 2 parágrafos, né? E aí, enfim. E por que eu coloquei os 2? Porque o 28 é muito famoso, sempre foi muito famoso, muito fácil de entender. O Supremo, numa ADIM, suspendeu a eficácia da alteração, então até poucos dias atrás, até alguns dias atrás, ou até alguns meses, né, nessa altura do campeonato, foi uma decisão de agosto de 2023, no mérito em definitivo, mas havia uma cautelar em ADIM, já vou falar qual é, suspendendo a eficácia da mudança. E aí voltou a ser o 28 originário. E agora, com a decisão final do Supremo, nas ADIs 6298, 6299 e 6300, e 6305 também, são 4 ADIs, enfim, o 28 voltou com a mudança, né? Voltou a viger, digamos assim. E aí o Supremo fez uma interpretação conforme aqui. Então, não é só ler as duas, é ler as duas, entender a atual e colocar a interpretação conforme do Supremo. Cada vez mais o processo penal vai ficando complicado, né? Antigamente esse instituto era fácil de entender e agora ele passa por uma coisa mais complexa. Vamos ler antes? Antes todo mundo sabe como é que é, né? Então, o inquérito andou, tramitou, o delegado presidiu e, ao final, acabou, digamos que haja um furto simples, investigação com um único réu, o delegado, um único investigado, o delegado faz o seu relatório, os autos vão para o MP. E o promotor de justiça entende que não há crime, por algum motivo, ou não há prova de crime, ou não há materialidade, ou não há indicativo suficiente de autoria e materialidade para o oferecimento da denúncia. Neste caso, enfim, o caso na linguagem forense arquivado, tá? O arquivamento recai sobre o inquérito policial. Uma hora ele tem que acabar. Ou ele será utilizado na denúncia, ou ele fomentará um NPP, enfim, ou ele tem de ser arquivado. Ele não vai ficar eternamente ligado, tá, pessoal? Se não tiver nada, é arquivamento, tá? Como o próprio nome sinaliza. O 28 do CPP dizia assim, ó, redação originária. Se o órgão do Ministério Público, leia-se, Promotoria de Justiça na Justiça Estadual, né? Então, promotor de justiça, se ele, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer outras peças de informação, vejam que isso aqui servia para arquivamento inclusive de outros procedimentos de investigação, que não só o inquérito policial, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, chefe da instituição ministerial, na Justiça Estadual é o PGJ, né, Procurador-Geral de Justiça, e no âmbito federal é o Procurador-Geral da República, né? E este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do MP para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará
o juiz obrigado a atender. Isso era um mecanismo de controle da atividade ministerial. Porque assim, ele é o titular da ação penal. E aí o Congresso um dia se sentou, na verdade não foi o Congresso, porque a redação do 28 originário vinha do Decreto-Lei de Vargas, né? Mas enfim, entendeu-se no momento que, olha, talvez a melhor pessoa ou uma instituição boa para fazer essa investigação, não essa investigação, mas essa diligência, esse cuidado, seja o próprio judiciário. E aí a gente comba instituições para arquivar o inquérito. Então o MP pleiteia o arquivamento, oferece, promove o arquivamento, na linguagem do código requerer, né, o arquivamento. O juiz avalia enfim, chancela a posição ministerial, caso no qual há uma decisão de arquivamento, ou discorda, e este discordar demonstra o controle do ato, né, porque era uma forma de, digamos assim, vamos colocar assim, democratizar o arquivamento do inquérito policial, porque isso sobe para um chefe de instituição e passa por um crivo institucional, né? Mas enfim, o 28 era esse clássico aí. O juiz discordava do arquivamento e aí mandava para o PGJ. Ir lá na Procuradoria-Geral de Justiça, ou o próprio Procurador-Geral oferecia a denúncia, ou designava outro colega do Ministério Público para oferecimento de denúncia, ou, em último caso, insistia no arquivamento, e nesse caso o judiciário não tem nada a fazer, a não ser se curvar à decisão ministerial de arquivamento do inquérito policial, né? E aí, enfim, institucionaliza-se o arquivamento. O 28 era assim que funcionava, era muito fácil de entender. Não que não seja difícil, não que hoje o 28 seja difícil de entender, mas a gente tem que ler junto com a jurisprudência do Supremo. Vou fazer a mesma coisa, eu vou ler a lei, e depois eu vou mostrar qual foi a interpretação conforme do Supremo. E aí fecha o 28, tá? Então, redação dada pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. 28 hoje é assim redigido. E só interessa isso aqui hoje, tá? O caput fala assim: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, vamos grifar assim, ó, ordenado o arquivamento, tá? Depois eu releio o grifo. O órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. Então, a ideia do legislador de 2019 foi a seguinte: olha, esse controle não será feito mais pelo judiciário. Vou passar essa missão para a própria vítima e até para a autoridade policial. Então, a vítima, o próprio investigado até, né, e a autoridade policial, uma das três poderá cuidar e tutelar esse assunto. Além disso, o assunto não morreria, digamos, no primeiro grau. Subiria para uma instância de revisão ministerial. Eu suponho, eu não entendo muito da estrutura orgânica do MPF, mas eu suponho que este órgão no MPF seria a Câmara de Coordenação e Revisão, né? O pessoal que estuda para MPF sabe disso. No MP estadual seria algum órgão da estrutura interna do MP estadual, enfim. Então a ideia era essa: o promotor de primeiro grau arquiva, os autos como que automaticamente sobem para uma instância de controle de um segundo grau, digamos assim. Antes disso, o MP teria que fazer um cartório, né, e comunicar vítima, investigado e a própria autoridade policial. Essa foi a ideia, tá? Tirar o judiciário do jogo nesse ponto aqui, tá? Aí o parágrafo... E vejam, a modulação que o Supremo dá para o dispositivo muda completamente esse raciocínio que eu mostrei para vocês. Na prática, voltou a ser o que era o 28 clássico. Eu vou mostrar daqui a pouco a interpretação conforme do Supremo. Vamos continuar lendo a lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento daquela comunicação do CAPT, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Aí haverá uma bagunça, né? Cada estado teria sua própria lei orgânica, tem sua própria lei orgânica ministerial, e aí, enfim, cada estado vai fazer a sua roupagem. O que importa aqui é isso. A vítima, a parte interessada, teria 30 dias para recorrer, né? Recorrer administrativamente. E aí o parágrafo 2º acrescenta, né?
Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento de entes federados, ou seja, União, Estados e municípios, o legislador pecou aqui ao não colocar o Distrito Federal, né? Deveria ter posto. Mas, enfim, nesse caso, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Então, a Procuradoria Municipal nos municípios, Procuradoria do Estado, etc, etc, tá? Tá. Essa é a literalidade do 28 do CPP hoje, tá? Mas o 28 do CPP, como eu lhes disse, passou por uma filtragem constitucional, tá? Então, após exame pelo STF das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, todas do DF naturalmente, o artigo 28 do CPP passou por interpretação conforme. Então, isso passou por interpretação conforme. Para quem quiser aprofundamento, ver informativo de jurisprudência número 1106. Claro, do próprio STF, tá? Mas, enfim, Marcelo, qual é a interpretação conforme? Então, as teses de interpretação conforme são as seguintes. Decidiu-se o seguinte. Primeiro ponto. Mesmo sem previsão legal expressa, o MP possui o dever de submeter sua manifestação de arquivamento à autoridade policial. Não é o que a lei diz, como a gente leu, né? Então, mesmo que nada conste do 28 do CPP, melhor dizendo, é dever institucional do MP submeter sua manifestação de arquivamento ao delegado de polícia, à autoridade policial. Assim, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito, o órgão ministerial submeterá sua manifestação ao juiz competente e também fará comunicações. Para quem? E também fará comunicações. Mas por que não está virando a bolinha aqui? Aí. Para a vítima, para o investigado e para a autoridade policial. Certo? Então, mesmo sem previsão legal expressa, o MP tem o dever de submeter a sua manifestação, enfim, sua promoção de arquivamento à autoridade policial. E aí, quando ele pede em juízo o arquivamento do inquérito ou de quaisquer autos de informação, de inquisição, de investigação, autos inquisitivos, autos de investigação, ele precisa submeter sua manifestação ao juiz competente e aí comunicar, então, a vítima, o investigado e a autoridade policial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há obrigatoriedade de o MP encaminhar os autos para a chefia da instituição. Melhor dizendo, não há obrigatoriedade de o MP encaminhar os autos para o PGJ, no caso do MP estadual, e para, vou colocar assim, para o PGJ e para, vai ficar melhor, ou para a Câmara de Coordenação e Revisão, MPF. Não há essa obrigatoriedade. Embora a lei sinalize o contrário, os autos não sobem automaticamente para essa instância ministerial superior, digamos assim. Nem para o chefe do MP estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça, nem para a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Tá? Então, para o STF, o membro do MP pode encaminhar os autos ao PGJ ou à Câmara de Coordenação e Revisão,
para fins de revisão, ou melhor, para fins de homologação na forma da lei. Vejam que eu usei o verbo poder, eu até estava travando aqui na leitura. Vejam, não é obrigatório, ele pode, é isso que eu quis dizer, tá? É um poder, não é um dever. O MP não está obrigado a fazer esse encaminhamento aqui, né, do segundo item, mas ele pode sim mandar para a instância superior visando uma revisão ministerial. Mas não é obrigatório, é isso que eu quero deixar bem claro, ó. Não há obrigatoriedade, tá? É isso que eu quero que fique claro. Terceiro ponto, mesmo sem previsão legal expressa, o juiz, olha aqui, ó, o juiz pode provocar o Procurador-Geral de Justiça ou a Câmara de Coordenação e Revisão, caso entenda que o arquivamento e gravem essas palavras, ó, ilegal ou teratológico. Se vocês quiserem entender o que isso significa, pensem assim, o arquivamento é um absurdo. A teratologia seria isso, tá? Ilegalidade é mais fácil de entender, quer dizer, o arquivamento demonstra ou descamba para uma conclusão ilícita. Agora, o arquivamento teratológico é aquele arquivamento que é absurdo, que se dá o arrepio da razoabilidade, tá? E aí a vítima ou seu representante legal, a própria autoridade policial, enfim, essas pessoas aqui comunicadas, né? A vítima, a autoridade, enfim, podem submeter a matéria à revisão se entenderem que há ilegalidade ou teratologia. Agora, conclusão, se o juiz entender que a manifestação, vou colocar assim, ó, que a promoção de arquivamento foi correta, basta ficar inerte. Basta ficar inerte. Não há necessidade de homologação. Então não há mais uma decisão homologatória. Ele simplesmente fica quieto. E os autos se arquivam. É isso, tá? Vejam que a questão ficou administrativizada, digamos assim. Eu não me arrisco agora, nesse vídeo aqui, comentar com vocês a eventual força de coisa julgada de algum tipo de arquivamento, como antigamente se dizia com muita segurança. Todo arquivamento que tateava na inexistência de tipicidade ou de ilicitude, pelo menos em regra, gerava uma coisa julgada formal e material. Então, nos autos do inquérito havia uma decisão que, enfim, tinha força de coisa julgada e impedia a rediscussão da matéria. Não sei como isso vai ficar hoje, porque não há a homologação. Se não há homologação, não há decisão judicial. Se não há decisão judicial, em tese não há coisa julgada. Mas eu vou provocar você, aluno, a ficar atento a esse assunto, tá? Porque não deve demorar para sair algum julgado sobre isso, regulando essa questão. Isso ficou aberto. Eu não vou me atrever aqui a colocar o statu quo da matéria para não te confundir. Então, fiquem atentos a esse ponto. Maravilha? Então, pessoal, isso é o que resume o artigo 28 hoje, inclusive com o julgado do Supremo. Na prática, vamos combinar, né? Não mudou tanta coisa assim. E é uma pena que o processo penal vem se encaminhando para ficar uma matéria cada vez mais complexa, né? Que, enfim, não basta mais ler a lei, você tem que ficar atento a N julgados. Eu lamento muito que aconteça isso. Certo? Mas, pessoal, muito obrigado. Curtam o vídeo, sigamos. No próximo vídeo eu comento com vocês o 28-A e, portanto, o Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. Tchau, tchau.